Boa noite, queridos. Boa noite. Amém. Bom ver vocês. Casa cheia. Muito bom estarmos com a casa cheia, adorando ao Senhor, bendizendo o seu santo nome. Amém. Eu achei interessante quando o pastor Ricardo subiu para falar sobre as ofertas. Ele repetiu várias vezes o tema da mensagem de hoje. Nós não havíamos falado, não havia comentado com ele o que seria ministrado nessa noite, mas ele liberou várias vezes palavras de decreto sobre a presença. E a palavra de hoje é atraídos pela presença. Nós entendemos e vemos na palavra que toda vez que um homem e uma mulher de Deus ele se deparou com a presença do Senhor, a sua vida nunca mais foi a mesma. Quando você tem um encontro real com o Senhor, um encontro genuíno com o Senhor, a tua vida nunca mais é a mesma. Então, se você ainda não teve um encontro genuíno com o Senhor, quero te convidar para nesses dias você estar entrando neste lugar de busca pela sua presença. Amém? Amém. Nós te amamos, Jesus. Nós honramos a tua presença, Senhor, neste lugar. Nós honramos a tua presença neste lugar, Jesus. Às vezes eu chego a ser repetitivo, eu tenho falado muito isso nas pregações, nos lugares onde eu tenho ido, que nós precisamos honrar a presença do Senhor. Sabe por quê? Muitas vezes nós honramos tudo num culto, menos a presença. Nós nos emocionamos com o louvor, nós gostamos de uma palavra, mas não honramos quando Ele vem, se faz presente, se manifesta a nós. Sabe por quê? Porque o louvor não tem, a banda, o ministério de louvor não tem poder de impactar a tua vida. Ou quem quer que esteja aqui em cima pregando, não tem o poder de impactar a sua vida. Mas a presença de Deus, essa sim, a presença de Deus, a presença manifesta, essa sim tem poder de transformar vidas, tem poder de transformar gerações. Quando homens e mulheres têm um encontro face a face com Deus, quando homens e mulheres têm um encontro face a face com Deus, as suas vidas são mudadas para sempre. E não somente as suas vidas, quando eles se entregam, quando realmente você que teve um encontro com Deus, você se entregou ao Senhor, você foi tocado pela sua presença, e você muda de vida, você começa a entender quem o Senhor é. Você não obtém bênção somente para si. Aquilo que você recebeu através do encontro com o Senhor, você transmite através das gerações. Os teus filhos, os filhos dos teus filhos, e os filhos dos teus filhos vão ser tocados pela manifestação da presença do Senhor nas tuas vidas. Amém? Quero que você abra comigo em Êxodo, no capítulo 3, versículo 1. Uma das histórias, um dos homens da Bíblia, a qual teve um encontro
com a presença manifesta do Senhor. Êxodo 3:1, todos acharam? Não precisa colocar lá no painel. Diz assim: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto. Para onde que Moisés levou o rebanho? Mais uma vez, para onde Moisés levou o rebanho do seu sogro Jetro? Gente, hoje é domingo, eu acho que vocês comeram maionese, carne ou frango. Amém? Se vocês puderem abrir um pouco a boca e repetir, amém? Ajuda. Vamos lá? Aonde que Moisés levou o rebanho do seu sogro Jetro? Tá muito ruim. Mas ele levou atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor de uma chama em uma chama de fogo, no meio de uma sarça ou um arbusto. E olhou, e eis que o arbusto, a sarça, ardia em fogo, porém a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queimava. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus em meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te achegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é lugar santo. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para os olhos de Deus. Essa passagem, eu creio que a grande maioria de vocês conhecem, é a passagem que quando Moisés estava levando o rebanho do seu sogro Jetro, no meio do deserto, ele olhou um arbusto, sarça é arbusto, e aquela sarça, aquele arbusto estava pegando fogo. Só que o sobrenatural daquele arbusto não era pegar fogo, porque no deserto era muito comum, por causa da sequidão, os arbustos pegarem fogo. Então o que Moisés estava vendo não era algo sobrenatural de um arbusto pegar fogo, só que o arbusto estava queimando, porém ele estava pegando fogo e ele não se consumia. Isso sim era sobrenatural. Isso sim era sobrenatural. Moisés olhou para algo que estava acontecendo, a manifestação da presença do Senhor. Aleluia. E sabe o que é mais interessante? Por que eu pedi para vocês falarem que tinha sido no deserto? Porque Moisés estava no deserto. Assim como Jacó também, quando teve aquela interação com os céus, teve uma visão de uma escada que subia e descia, que anjos subiam e desciam. Jacó também estava no deserto. E a manifestação da presença do Senhor, ela pode acontecer aonde ela quiser. Talvez você esteja para receber, talvez você pense: eu vou na igreja para receber a presença do Senhor, amém? Em coletividade isso é muito bom. Só que se você for olhar a história de grandes homens da palavra, eles receberam a presença do Senhor em lugares ermos. Talvez algo que eu sempre falo, quando o Senhor estiver presente, quando a presença dele estiver manifesta, não espere. Não espere o final do culto, não espere o final de um retiro, não espere o final de uma ministração, se entregue. Eu sempre falo, cara, se eu não estiver sentindo, eu mordo a língua até sentir, até cair uma lágrima.
Mas eu não posso sair de um ambiente, seja ele em comunidade, como numa igreja ou dentro de casa, eu não saio de um lugar secreto sem sentir a sua presença. Porque eu sei que a sua presença, ela impacta, a presença manifesta do Senhor impacta vidas e gerações. Eu sei porque eu fui impactado por ela também. E o interessante, depois que Deus se apresenta a Moisés, que Ele se manifesta a Moisés através da sarça, começa a acontecer uma série de coisas na vida de Moisés. Deus outorga poderes a Moisés para voltar ao Egito. Lembrando que aqui Moisés está fora do Egito, ele saiu fugido, veio para a casa do seu sogro, ficou cuidando das ovelhas do seu sogro. Só que quando ele teve esse encontro com Deus, esse encontro manifesto, a manifestação da presença do Senhor no meio da sarça, a vida de Moisés começa a mudar. A vida de Moisés começa a mudar quando ele encontra com a presença do Senhor. Então Deus concede poderes a Moisés, ele volta para o Egito, tira o povo do Egito, vem com o povo para o deserto, levanta um tabernáculo. Deus dá a Moisés as tábuas da lei. Ele sobe no monte para falar com o Senhor. O monte fumega, o monte troveja, existem relâmpagos e trovões, com a presença manifesta de Deus sobre o monte. Então Moisés fala com o Senhor, e o Senhor fala com Moisés. E sabe o que é interessante nessa passagem de Êxodo, que diz que Moisés, pastor Edson, ele fala com, o Senhor fala com Moisés face a face. Moisés tem um encontro novamente com Deus no monte. Vocês lembram que tudo começou quando o Senhor se manifestou a Moisés numa sarça. Então por isso que quando a presença do Senhor, eu sempre falo isso, eu insisto, porque eu sei o poder que tem quando o Senhor se manifesta, quando a presença dEle manifesta. Eu sempre falo que eu bebo todas, quando o Senhor está presente no ambiente, eu bebo todas, às vezes eu faço até vergonheira, aquele cara engomadinho, né? Faz vergonheira. Tem dia que eu estou dançando aqui com o pastor Edson Santos. O Edson já não tem, né? Muito, né? Só que não o Edson Zimmermann. Às vezes eu estou aqui de sapato, bico fino, estou de camisa por dentro da calça e estamos nós lá, adorando ao Senhor. Pastor, precisa disso? Precisa. Precisa disso? Precisa. Meu Deus não é um Deus morto, eu sirvo um Deus vivo. Eu sirvo um Deus que se manifesta. Eu sirvo um Deus que se manifesta. Então eu também preciso me manifestar para Ele. E foi isso que Moisés fez. Foi isso que Moisés fez. Quando o Senhor se apresentou a ele, ele se apresentou ao Senhor. Moisés tinha sido tocado pela presença. E depois disso ele começou a criar um relacionamento com Deus. Muitas vezes nós ficamos somente na presença, só que nós esquecemos de criar um relacionamento com Deus. É bom vir no culto, dançar, adorar, sim, é bom, eu gosto. Só que na segunda-feira, na terça-feira, nós precisamos continuar esse relacionamento com Deus que nós temos aqui no domingo à noite. As lágrimas que nós derramamos no domingo à noite,
elas precisam ser derramadas nos dias de semana também. A adoração extravagante que nós adoramos aqui, em comunhão com os irmãos, elas precisam acontecer nos dias de semana também. Porque você que é casado, você não tem um relacionamento com a sua esposa somente um dia da semana. Você se relaciona com ela e ela contigo todos os dias. Um relacionamento de estar juntos, de tomar café junto, de almoçar junto. E por que com Deus precisa ser diferente? Nós esperarmos um dia da semana para ter um relacionamento com Ele. Sabe, Moisés, depois que ele foi impactado pela presença, ele começou a se relacionar com o Senhor. Diz que ele subiu no Monte Horebe. Monte Horebe? Sinai recebeu as tábuas. Ele subiu no monte e teve um encontro com o Senhor falava com ele. Diz que quando ele desceu daquele lugar, o seu rosto brilhava. Porque toda vez que nós temos um encontro com o Senhor, que nós vamos em direção ao Senhor, quando a bondade dEle, a misericórdia dEle nos constrange, quando nós somos pegos pela sua presença, a nossa vida começa a mudar, o nosso rosto começa a brilhar. Você chega nos lugares, eu não sei se já aconteceu com você, mas de chegar em algum lugar e a pessoa olhar para ti, ela nem te conhece, e ela fala assim: meu, tem alguma coisa diferente em você, parece que eu já te conheço, não sei, parece que você é familiar, tem algo diferente no teu rosto. Quem já aconteceu isso? Quando você se achega ao Senhor, Ele se achega a ti, diz o apóstolo Tiago. Tiago diz: chegai-vos ao Senhor e Ele se chegará a vós outros. Então toda vez que nós nos chegamos ao Senhor, Ele se chega até nós, e nós nos quebrantamos e nos entramos na presença dEle, e a sua presença nos constrange, e quando nós saímos daquele lugar de relacionamento com o Senhor, o nosso rosto brilha, nós somos transformados pela sua manifestação. Quantos estão me entendendo? Vocês estão entendendo? Parece que vocês não estão entendendo. Eu estou sentindo que vocês não estão entendendo. Amém? Não me deixa na mão aí, tecladista. E é interessante porque Deus pega um povo chamado Israel, um povo insignificante, porque Israel, perto nos seus territórios, é um povo insignificante, era um povo insignificante, em vista do poderio dos seus inimigos. Só que Deus escolhe Israel. Só que Deus não escolhe Israel pelo seu poder, pela sua força, porque eles não tinham força nenhuma. E Ele fala para Moisés: Moisés, vocês são meu povo escolhido. E Moisés fala assim ao Senhor: mas como nós saberemos? Como nós saberemos se o Senhor irá conosco? Então Deus diz a Moisés: a minha presença irá contigo e vos fará descansar. E a glória do Senhor, vocês conhecem a história, o povo passa pelo deserto, uma coluna de fogo ia com o povo, e aquela era a presença do Senhor com o povo no meio do deserto. Não era um povo guerreiro, não era um povo que tinha muitas posses, nem armas eles não tinham, nem armas o povo de Israel não tinha quando saiu do Egito. E o Senhor conduziu o seu povo
manifestando a sua presença sobre eles. E os inimigos não tinham coragem de chegar até eles, de atacá-los. Toda vez que os inimigos olhavam para o povo de Israel, mesmo passando no deserto, aquela nuvem da presença estava junto com eles. Sabe, Moisés viveu muitas coisas com o Senhor. Moisés teve muitas experiências. Depois Moisés instituiu as leis, instituiu o tabernáculo para a visitação do Senhor, para a presença do Senhor. Mas sabe o que é mais interessante? Depois que foi instituído o tabernáculo, a lei foi instituída, a presença manifesta do Senhor, ela começou a acontecer somente uma vez por ano. O Senhor só vinha, se manifestava quando o povo ia e o sumo sacerdote oferecia holocaustos, e ele podia entrar no Santo dos Santos. Então a presença manifesta, a qual nós conhecemos hoje, que Deus vem, se manifesta no nosso meio, trabalha no nosso meio, trabalha conosco, nos liberando palavras, nos levando a lugares. De repente aquela presença tão gloriosa, ela fica resumida a ter acesso somente uma vez ao ano. E sabe o que é mais interessante? Muitas vezes nós olhamos a manifestação do Senhor no Velho Testamento. Nós olhamos a manifestação do Senhor no Velho Testamento e nós achamos, uau, é muito legal, e realmente era legal. Só que tem algo que nós não paramos para pensar. Que hoje nós somos muito mais agraciados com a presença do Senhor todos os dias das nossas vidas. Porque quando Jesus Cristo morreu, quando o Cordeiro Santo foi imolado, diz que o véu do templo se rasgou. O véu do templo se rasgou, e hoje nós temos um livre acesso à sua presença. Nós temos um livre acesso, eu, você, todos nós que recebemos Jesus como Salvador, nós temos livre acesso à presença do Pai. Só que muitas vezes nós nos contentamos em vir em um culto de domingo. Não que seja pecado vir no culto de domingo, não é isso, mas existe muito mais para mim e para você. Existe muito mais do que só sentir a presença de Deus em um dia da semana. Sabe, até parece que nós invalidamos o sacrifício da cruz quando nós fazemos isso. Porque Jesus se deu por inteiro para que eu e você tivéssemos livre acesso. Mas parece que nós gostamos de ter acesso somente em um dia da semana. E quando eu vejo isso, eu falo, Senhor, será que realmente essas pessoas foram impactadas pela Tua presença? Será que elas tiveram realmente um encontro face a face contigo? Será que realmente aqueles que se dizem crentes, que se dizem cristãos, eles realmente tiveram um encontro contigo? Porque é impossível nós temos um encontro com a presença do Senhor e não temos nossas vidas transformadas. É impossível você ter um encontro genuíno com o Senhor e não ter a vida transformada. Muitas vezes nós nos sentimos incapacitados de fazer determinadas coisas ou de entrar na presença do Senhor porque, sei lá, talvez nasceu em algum lugar humilde,
Talvez aconteceram coisas na infância. Talvez aconteceram algumas coisas, eu não sei o que aconteceu na tua vida, mas talvez aconteceram coisas que você acha que te impossibilitam de ser cheio de Deus, de receber a presença de Deus. Sabe, se você for para a palavra, você vai encontrar várias pessoas que não eram ninguém, que não eram nada e foram visitadas pelo Senhor. Pega o caso de Gideão. Gideão estava lá, malhando trigo no lagar, com medo, escondido. Então diz que o anjo do Senhor chega do lado do carvalhal onde estava Gideão, e dá uma olhada para ele assim e diz: eita, homem valente, hein? Gideão estava morrendo de medo. Gideão estava morrendo de medo. Só que o anjo do Senhor chega e diz: ô homem valente. E já começa as desculpas de Gideão. Quem eu? O menor da casa do meu pai? Aqui morrendo de medo dos midianitas, escondido aqui, e o anjo falou: sim, você. E Gideão, se eu não me engano, era da tribo de Manassés, né? Manassés. E a tribo de Manassés, o povo de Manassés, era realmente uma das menores tribos de Israel. Só que tem um porém. Talvez o próprio Gideão não se via como Deus o via. E esse é um grande problema também dentro das igrejas, ou dentro das nossas vidas. Nós não conseguimos nos ver como Deus nos vê. Cheios dos medos, dos rancores, e não conseguimos enxergar o que Deus quer fazer através de nós, e daí sempre damos aquelas desculpas. Porque quando eu era pequeno eu fui não sei o que, porque eu sou o menor da casa do meu pai, porque eu moro no bairro mais longe, porque o meu carro é o mais feio do estacionamento da igreja, porque o meu conhece, que nem diz, o Edson não está aí, né? Porque só tem até a sexta forte, que nem o Edson. Quinta forte? Olha aí, já tinha dado até um ano a mais para ele. Quarta forte? Terceira, não, coitado. Você está entendendo? Nós somos muito bons de dar desculpas para o Senhor. Não, Deus, eu não. Não, eu sou órfão. Eu sou órfão. Fui abandonado pela minha mãe. Eu não, Jesus. Estou falando da minha história. E sabe o que? Eu tinha esse costume de fazer uma oração. Até certo ponto ela tem um certo significado, mas um certo sentido. Só que chega em um lugar que ela começa a se tornar uma oração patética. A minha oração era justamente o que Gideão falou para o anjo: Senhor, eu sou o menor da casa do meu pai. Senhor, eu não quero chegar em lugares altos. O lugar mais alto que eu quero chegar é aos teus pés, Senhor. Era essa a minha oração. Essa era a minha oração. Até que um dia eu estava orando, atrás assim, nos pés da cama, orando essa mesma oração. O Senhor veio e falou comigo. Isso, vocês estavam dormindo, eu vi muita gente pulando. Se vocês tivessem acordado, vocês não tinham ficado com medo. Lucas, liga as luzes para nós aí. Então eu estava nos pés da cama orando. Obrigado. Se tiver mais luz para acender, pode acender tudo. Eu estava fazendo essa oração nos pés da cama, e o Senhor veio e falou: ei, eu conheço o teu coração, chega de fazer essa oração hipócrita. Eu sei quem você é, eu conheço o teu coração, só que os lugares aonde eu quero te levar, você precisa mudar a tua mentalidade. Os lugares e as pessoas que eu preciso encontrar através da tua vida, você precisa sair desse lugar.
Então uma chave virou na minha mente. Porque se Deus falou que conhece o meu coração, se sabe quem eu sou, então eu não preciso ficar dando desculpas. E Ele falou assim: e os lugares aonde eu vou te levar, irei te levar a sentar com reis e sacerdotes, com príncipes dessa terra. Só que não se engane, não é por tua causa, é por causa deles. Eu falei, uau. Não é por tua causa, é por causa deles. Então eu entendi, falei, não é só sobre mim. Não é só sobre mim. Porque muitas vezes nós ficamos com medo de algumas coisas. Só que quando Deus quer atingir pessoas que estão próximo de você, você precisa sair desse lugar de mediocridade, de orações medíocres. De orações medíocres, de achar que você não vale nada, que você é o mais coitadinho, sabe aquela síndrome da miserabilidade? Síndrome da miserabilidade, ai quão miserável homem ou mulher eu sou, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama para nada. Mas eu te pergunto, quem Deus diz que você é? Quem Deus diz que você é? Você precisa fazer uma análise. Se o que está te impedindo de acessar a presença do Senhor e ser mudado por ela, se não são as tuas síndromes de falsa humildade. Você conhece aquele falso humilde? Eu não sei você, mas eu conheço bastante falsos humildes. Conheço muitos falsos humildes. Eu era um deles. Aqui está um falso humilde. Eu sou o menor da casa do meu pai. Eu sou órfão. Deus não liga para isso. Deus não liga para a tua condição. Porque se fosse assim, Ele não tinha escolhido homens e mulheres na palavra, homens e mulheres quebrados, rebentados, assim como Gideão, o próprio Saul também. A história de Saul é um pouco diferente, mas Saul também era da tribo de Benjamim, e tribo de Benjamim também é a menor, acho que Benjamim e Manassés são as menores. Então, segundo a palavra, Deus não se importa com a tua condição financeira, com a condição da família que você nasceu, do estudo que você teve, aonde você mora, que tipo tem o teu carro, Ele não se importa. E assim como o Senhor tomou a Moisés, tomou a Gideão e também tomou a Saul, Ele quer nos tomar nesses dias. Só que Ele precisa encontrar corações dispostos. Porque Gideão, por mais que ele falou, Senhor, eu sou um coitadinho, não sei o que, o Senhor foi falando com ele colocou a lã lá, se molhasse no orvalho, outro dia, se ficasse seca, então ele falou, não Deus, eu entendi, Deus. E ele foi para a guerra com 320 homens, 318 não, 318 foram os... esqueci. 300 homens. 300? Fala 300. Fala 300. 318 foi Abraão. Isso, na guerra contra os reis. Você está entendendo? As nossas desculpas não mudam a Deus. As nossas desculpas não mudam a Deus.
Então Gideão, quando entendeu que quem estava falando com ele era o Deus dos exércitos, e que tinha capacitado ele para ir para uma guerra, ele foi com a faca nos dentes. Foi com a faca nos dentes. E nesse dia nós temos, não sei vocês, mas eu tenho visto poucos homens e mulheres com as facas nos dentes, querendo vencer as guerras do Senhor. Eu tenho visto poucos homens e mulheres, querendo ir para cima do inimigo. Não, o inimigo não vai me vencer. Não, nós vamos orar, nós vamos jejuar, nós vamos reverter essa situação. Não, parece que cada vez mais isso está se acabando. E aí eu volto naquele lugar. Será que essas pessoas tiveram realmente um encontro com a presença do Senhor? Será que realmente elas foram impactadas? Elas se deixaram ser impactadas pelo Senhor? A presença de Deus em nossas vidas é como um jardim que nos foi dado para cuidar. Essa presença, como esse jardim, ela é muito bonita, é cheirosa, é imponente, e como um belo jardim que nos foi dado para cuidar. Se nós não cuidarmos, o joio vai crescendo em meio às flores. Nós começamos a dar ouvido a algumas coisas, e aquele jardim que era tão bonito no começo, a presença de Deus, quando você chorava, quando ela vinha, você se esbaldava, de repente parece que vai perdendo aquela essência. E de um jardim tão bonito que Deus te entregou para cuidar, quando você vê aquele jardim está seco, as folhas já estão murchas, as flores. Talvez muitos de vocês receberam um dom do Senhor. Talvez muitos que estão aqui nessa noite já manifestaram milagres e maravilhas. Muitos de vocês já oraram por enfermos, os enfermos foram curados. Muitos de vocês já levaram comida na casa dos necessitados. Muitos de vocês já pregaram em igrejas. Muitos de vocês já evangelizaram no ônibus. Muitos de vocês já proclamaram o evangelho sobre essa cidade. Só que esse jardim que o Senhor entregou para você cuidar, você foi desdeixando dele. Tu deixou entrar algumas palavras nos teus ouvidos e subir algumas coisas no teu coração, e você parou de cuidar desse jardim. E aquele homem, aquela mulher que orava por enfermos já não ora mais. Aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, aquela jovem que cantavam já não cantam mais. Aquela pessoa que tinha um coração e um olhar compadecido do necessitado já não tem mais. E você foi deixando as coisas que o Senhor queria fazer na tua vida escorrer por meio dos teus dedos. Deus te entregou muitos dons, e os dons são gratuitos. Dom de Deus é gratuito. Só que manter esses dons em maturidade custa caro. Maturidade custa caro. Talvez você foi uma grande pessoa, um grande músico, um grande pregador, um grande evangelista, e hoje esse jardim está seco. Eu quero dizer para você que mais vale você terminar bem do que começar bem. Que
que tem mais importância é você terminar bem do que você ter começado bem. Eu e você, nós somos responsáveis por aquilo que nós recebemos do Senhor. Homens como Moisés, homens como Paulo, eles receberam algo do Senhor, eles guardaram aquilo, eles manifestaram aquilo até o final. E Deus está nos chamando novamente para esse tempo de revirarmos essa terra seca que se tornou a nossa vida, de adubarmos ela novamente. Esse jardim tão lindo que Deus entregou nas tuas mãos para você cuidar. O que você tem feito com o que Deus entregou nas tuas mãos? O que você tem feito com a confiança que Deus colocou nas tuas mãos? Porque um dia Ele confiou algo nas tuas mãos, Ele confiou algo em tuas mãos que você iria cuidar do dom que Ele te entregou. O que você está fazendo com a porção que o Senhor entregou nas tuas mãos? Talvez a presença dEle já não é mais tão importante para você. Talvez a presença dEle já não faz mais tanto sentido quanto fazia antes. Talvez as coisas do dia a dia tomaram lugar da presença dEle na tua casa. E talvez hoje você venha no culto para cumprir um desencargo de consciência. Deus não quer que você venha no culto. Deus quer que você seja o culto. Deus quer que você manifeste a sua presença. O problema é que estamos tão envolvidos com coisas do dia a dia. Estamos com tantas atividades, tanto na nossa vida quanto na casa do Senhor, que nós temos esquecido de voltar e orar pela sua presença, pela manifestação da sua presença no meio do seu povo. A igreja moderna, a igreja dos dias de hoje, ela passa por uma batalha muito grande. Diz que a igreja primitiva, eu não sei de quem é essa frase, talvez, eu acho que seja de Leonard Ravenhill, não tenho certeza, mas ele diz assim, que na igreja primitiva, 95% da igreja teria parado se o Espírito Santo tivesse sido removido da igreja primitiva. Só que da igreja moderna, é declarado que 95% da igreja teria continuado se fosse removido o Espírito Santo. Nós estamos tão atentos a tantas coisas, tantas movimentações, tantas atividades, que o principal nós temos esquecido, de buscar a sua face, buscar a sua face, buscar a sua face, buscar a sua manifestação, buscar a sua manifestação, nós temos esquecido. Quando nós vemos da meia-noite, nós estamos indo dormir, e no outro dia a mesma coisa, e não tiramos nem um pedaço dominguinho de tempo para falar com o Senhor, para ver o que o Senhor quer nas nossas vidas naquele dia, naquela semana, naquela estação.
Alguns domingos atrás eu preguei sobre Joel, sobre o livro de Joel. E no livro de Joel nós temos algumas receitas de como voltar a este lugar, a qual nós perdemos no meio do caminho. Joel 2,12 diz assim: todavia ainda agora, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. O livro de Joel nos dá, nós vamos para o final, o livro de Joel nos dá uma grande receita de como nos voltarmos ao Senhor, como voltarmos a sentir a presença do Senhor, a ter a sua presença manifesta no meio de nós. Joel fala de um arrependimento profundo. Joel fala de pranto, de choro, de orações e jejum. Aí eu te pergunto, quando foi a última vez que você jejuou? Quando foi a última vez que você tirou 3 dias, 2 dias, 1 dia para jejuar ao Senhor? Quando foi a última vez que você passou 1 hora com o Senhor? Chorando, rasgando o teu coração perante ao Senhor? Quando foi? Não precisa responder a mim, responda para você mesmo. E aí a igreja quer que o Senhor se manifeste. Se nós não tiramos 1 dia de jejum, se nós não tiramos 1 hora de oração, se não nós nos arrependemos verdadeiramente de coração, Israel se voltava em adoração ao Senhor, ao redor da arca, que simbolizava a presença do Senhor. Então, consequentemente, Israel se reunia para adorar a presença, não adorar a arca. Eles adoravam a presença do Senhor, eles iam em busca da presença do Senhor. Talvez hoje nós estamos nos reunindo ao redor de uma igreja tão linda, de músicos tão capacitados e louvores tão lindos, de palavras tão eloquentes, de boas e bonitas palavras. Talvez você veio nessa noite para ouvir o louvor, ouvir o pastor Casas pregando, hoje ele não está aqui. Talvez você veio para isso. E aí quando você chegou e você não encontrou o pastor Casas aqui, você se decepcionou. Rolou uma pequena decepção no teu coração. Ou talvez aquele hino que você gosta muito, que mexe com a tua alma, não foi cantado hoje. Precisamos rever quem nós estamos adorando.
precisamos rever quem nós estamos buscando. Volte-se a mim, diz o Senhor, com o coração quebrantado. Voltem-se a mim, com choro, com lágrimas. Voltem-se a mim, diz o Senhor. O salmista Davi, nós já estamos encerrando. O salmista Davi diz assim, no Salmo 8,16: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Sempre quando se fala em mão direita, no Oriente, eles falam que tudo o que é justo, o que é reto, está na mão direita. A mão direita é força, a mão direita é justiça. E destra, mão direita, é Yamin, em hebraico. É assim que diz, pastor Neloy? Yamin? É? E o significado de mão direita ou de destra, nessa passagem, quer dizer colocar algo em seu devido lugar. Então o que o salmista está dizendo? Eu coloquei o Senhor na minha vida, no seu devido lugar. É um tempo de nós voltarmos a colocar o Senhor nas nossas vidas, no seu devido lugar. Lugar de honra, lugar de primazia. E nos voltarmos a Ele, assim como diz o profeta Joel, rasgando os nossos corações e não as nossas vestes. Se coloque de pé. A verdadeira presença do Senhor nas nossas vidas muda o nosso caráter. A verdadeira presença do Senhor nas nossas vidas, quando nós temos esse encontro real com Ele. Deus me deu uma palavra hoje à tarde, quando eu estava no escritório, e o meu time estava jogando hoje na final, e eu nem assisti, somente o final do segundo tempo, porque a presença do Senhor na minha vida é muito mais importante do que o meu time, muito mais importante do que qualquer outra coisa. E Ele me deu uma palavra, uma frase, assim: o encontro real e genuíno com Deus pode mudar a tua história, mas assim como nós falamos sobre o jardim, mas manter a chama da presença de Deus acesa na tua vida, pode mudar as tuas próximas gerações. Nós precisamos entender que não trata somente de nós, não se trata apenas de nós, mas o nosso relacionamento com Deus fala dos nossos filhos, fala das nossas esposas, dos seus esposos. Nosso relacionamento com Deus não tem a ver só com você, tem a ver com as tuas gerações. Os filhos dos teus filhos irão falar: meu avô teve um encontro verdadeiro com o Senhor, a minha avó teve um encontro verdadeiro com o Senhor. A minha avó tem 87 anos, e ela teve um encontro verdadeiro com a presença do Senhor. E ela carrega algo, uma porção que ela nunca deixou ir embora, uma porção de oração na vida da minha avó, que ela nunca deixou se esvair pelos dedos. E ela tem 87 anos, e ela acorda às 3 da manhã para orar. Ela acorda às 3 da manhã. Você sabe o que é isso? Uma pessoa de quase 90 anos. Você sabe o que é uma pessoa de quase 90 anos jejuar? Ela jejua, e ela tem a saúde muito debilitada, ela já anda de andador. Minha avó fez mais de 12 cirurgias, tirou 2 tumores do cérebro, fez cirurgia no joelho, cirurgia no coração, cirurgia nos ombros, e ela toma muito remédio, nem sei quantos remédios ela toma,
deixa a chama se apagar. Ela nunca deixou aquela porção que ela recebeu do Senhor se apagar. Ela nunca deixou a presença do Senhor ir embora, nem mesmo nas suas debilidades físicas. Deus está requerendo novamente das tuas mãos as porções que Ele te entregou um dia. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos. Nós já vamos partir, já estamos quase encerrando.